Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Marina e hoje a gente vai conversar sobre o ethos e o pathos, esses dois elementos da retórica tão importantes e que aparecem com tanta frequência no nosso dia a dia. Pessoal, o ethos nada mais é do que a credibilidade do orador. A gente vai ter uma credibilidade pré-discursiva, que é a credibilidade que é formada sobre o orador, a ideia que a gente tem do orador antes mesmo que ele inicie o seu discurso, e a gente vai ter também uma credibilidade discursiva, que é aquela credibilidade que ele mesmo forma durante o seu discurso, pelo seu discurso. A credibilidade pré-discursiva é uma com a qual o orador pode lidar, pode manipular, mas até certo ponto, porque ele não tem tanto controle sobre o que é pensado sobre ele antes do discurso. Então, por exemplo, quando a gente tem preferências por partidos, a gente provavelmente já tende a, talvez antes mesmo de saber quem vai ser o candidato que vai se candidatar pelo partido, a gente já pode ter uma simpatia com aquele candidato ou candidata, assim como a gente já pode ter um certo pé atrás com essa pessoa sem mesmo saber quem ela é, por exemplo. Isso faz parte do ethos pré-discursivo. Outro exemplo que a gente pode ver de ethos pré-discursivo, não sei se vocês já repararam, por exemplo, em uma palestra, uma aula magna, algo do tipo, o apresentador que vai chamar o palestrante, a palestrante, vai dar uma espécie de mini currículo daquela pessoa antes de chamar pelo nome dela. Então vai dizer, vem aí a ilustríssima, magnífica, que fez mestrado em Yale e doutorado na Escócia e que estudou tal coisa, fulana de tal. Bom, isso ajuda a construir o ethos dela, né? Ajuda a dar credibilidade para essa pessoa, porque eventualmente o pessoal que está na plateia talvez não tenha vindo para assistir a palestra dessa pessoa, talvez não tenha a intenção de prestar toda a atenção do mundo nela, mas talvez depois dessa introdução ela ganhe uma credibilidade maior, ganhe uma atenção maior. E inclusive no ethos discursivo a gente pode ver isso também sendo continuado, que é engraçado até, porque as pessoas podem iniciar uma palestra às vezes dando continuidade, falando um pouco mais sobre sua trajetória, sobre o que tem estudado até então, sobre a sua experiência profissional na área, dependendo do contexto. Então a gente tem essa construção da credibilidade de forma bem comum em vários discursos, em várias falas por aí, principalmente quando a gente não conhece o orador ou oradora. E claro que a credibilidade não diz respeito só ao currículo de alguém. As pessoas também podem demonstrar conhecimento. Aliás, uma das principais finalidades do orador, geralmente, num caso desses, uma palestra, por exemplo, é demonstrar o quão sábio esse orador é, quão sábia. Então, geralmente, eles vão demonstrar conhecimento, vão, por meio de conteúdo mesmo, criar essa credibilidade, né? Então, não precisa ser algo relacionado a currículo. A gente tem algumas coisas chatas aí no meio também, né? Por exemplo, a nossa imagem que a gente veste, o vestuário em geral, é levado em consideração para gerar credibilidade ou tirar credibilidade. Não é que eu ache isso interessante, pelo contrário, eu gostaria que as pessoas não se importassem com isso, mas elas se importam. Então, existem locais como tribunais, por exemplo, que nem mesmo deixam entrar as pessoas que não estão com a vestimenta local. É claro que isso tem muitas outras questões por trás e não diz respeito só ao ethos, só à credibilidade, mas com certeza existem pessoas que dão mais ou menos credibilidade para a pessoa em razão da aparência. E é claro que nessa questão da credibilidade pré-discursiva acabam entrando uma série de preconceitos também. Se pela aparência eu já tenho uma preconcepção em relação ao orador ou oradora, é óbvio que entram aí preconceitos. E claro que a gente tem que repensar isso, mas muitas vezes isso acontece sem mesmo que a gente perceba. Então é bem complicado e é importante
importante que a gente saiba que isso existe. E até que ponto a gente pode mobilizar o ethos a nosso favor. Então, por exemplo, se um advogado quer impressionar seu cliente, sua cliente, geralmente ele vai se vestir de uma forma mais formal. Talvez isso traga credibilidade para ele. É claro que isso vai depender do contexto, vai depender de quais pessoas estamos tratando, mas é interessante que a gente tenha consciência de tudo que se passa e que se relaciona com o ethos. Bom, o nosso próximo elemento então é o pathos. O pathos é a mobilização das emoções, também para o convencimento ou para chegar à verdade, não sabemos, mas com certeza a mobilização das emoções está ligada também à lógica. É interessante que muitas vezes as pessoas podem pensar que a lógica por si só, o logos por si só, é suficiente para dar conta de toda uma argumentação. Mas somos seres humanos e a nossa emoção afeta também a nossa razão. Existem várias pesquisas nesse sentido, eu vou deixar um conjunto de estudos aqui embaixo que trata sobre isso, que mostra, por exemplo, que pessoas mais sorridentes são vistas como pessoas mais confiáveis. A gente tem estudos também que mostram que quanto mais concreta é uma situação, mais ela mobiliza. Eu vou deixar esse estudo aqui embaixo também. E é por isso que a gente vê, por exemplo, às vezes muito mais doações sendo feitas para uma pessoa só, conta a sua história, do que muitas vezes doações sendo feitas para um país ou uma ideia mais abstrata, talvez uma ONG. Esse estudo é muito legal, eu acho bem interessante ver. Ele também fala sobre como as pessoas reagem a imagens, geralmente a imagem também mobiliza emoção. E no discurso a gente pode fazer opções como essas, a gente pode usar recursos visuais, pode usar metáforas, pode usar, enfim, uma série de ferramentas que mobilizam a emoção para ajudar nessa persuasão, para ajudar no convencimento ou mesmo para ajudar a ser clara, a transmitir a mensagem. Então a gente vai ver isso muitas vezes nas propagandas, a mensagem, de repente o produto não tem nada a ver com a mensagem que está se passando ali, né? A gente vê a propaganda de um refrigerante, mas ele faz a associação com a reunião da família em torno de uma mesa, com, enfim, comida farta, luzes de Natal e tudo mais. Então é todo um clima que está se associando pela emoção àquele produto. Percebem? Então isso é muito comum de ser notado nas propagandas, por exemplo. Mas acho que uma das pesquisas mais dramáticas assim que eu li em relação à relação do afeto com a lógica e com a questão de formação do nosso convencimento foi uma pesquisa do Antônio Damasio nos anos 90, que estudou pacientes que tinham perdido a habilidade de sentir. Esses pacientes, eles davam conta de uma série de questões matemáticas, de cálculos lógicos, mas eles ficaram com dificuldade de tomar decisões racionais, por exemplo. Então, para o pesquisador, ele entendeu que os sentimentos são mecanismos que compõem em conjunto a razão, em conjunto com outros mecanismos também compõem a razão. Então, o nosso convencimento é formado também por emoção, né? Não é só formado por razão. A razão pura e simples muitas vezes não vai convencer, não vai aparentar ser a melhor escolha a ser feita. Não sei se vocês perceberam, mas esses três aspectos dão conta ali do cenário de um discurso. Com o logos a gente se preocupou com a mensagem, com o texto, a fala, enfim. Com o ethos a gente se preocupou com o orador ou oradora, com a pessoa que transmite a mensagem. E com o pathos a gente se preocupou com o público, né? Que reação vai ser causada no público através dessa mensagem. Então aqui a gente encerra pelo menos os 3 elementos clássicos da oratória. Se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco mais sobre outros elementos em algum momento. A gente também vai ter outros elementos super interessantes da retórica que podem ser tratados aqui. Obrigada por terem ficado até aqui. Se vocês gostaram, por favor, deem um like. Vocês podem também se inscrever no canal. Eu vejo vocês na semana que vem. Um beijo e tchau, tchau!